Olá, pessoal! Então, agora a gente vai dar continuação ao conteúdo de números complexos, tá? Agora nós vamos ver a representação geométrica de um número complexo. Então, aqui nós temos um plano complexo conhecido como plano de Argand-Gauss, tá? Que leva o nome de dois matemáticos. Este plano, ele tem dois eixos, um eixo chamado eixo real, onde fica a parte real do número complexo, e um outro eixo chamado eixo imaginário, onde fica a parte imaginária do número complexo. Aqui nós temos um ponto P com coordenadas A e B, certo? A coordenada A corresponde à parte real, que fica no eixo real, como eu já tinha falado, e a parte B, né, a coordenada B, fica no eixo imaginário, que corresponde à parte imaginária, tá? Observando o plano, indique, tá? Ah, não, mas antes disso eu vou enfatizar aqui que o ponto P com coordenadas A e B corresponde ao número complexo Z igual a A mais BI e é denominado afixo e representado por letras maiúsculas. Por que eu tô enfatizando isso? Porque agora vai vir representado assim, tá? E vai falar, ó, o afixo nos exercícios vai tratar por afixo. Daí vocês já sabem que afixo é representado por letra maiúscula, tá? E é um ponto que representa, ó, as coordenadas do plano complexo. Então, observando o plano, indique a localização dos números reais. Bom, se for no caso, somente números reais, não tiver a parte imaginária, então nós vamos ter o quê? O par ordenado A e 0, certo? Se for somente imaginários puros, então a parte real vai ser 0 e nós vamos ter só a coordenada B na parte da parte dos números imaginários, tá? C. Aqui, ó. Aqui nós temos um plano complexo cheio de afixos, tá? E aqui nós temos o quê? Aqui pede para colocar o par ordenado e escrever um número complexo. Por exemplo, o afixo E. Qual é o par ordenado? É 3 e 4, ó. 3 e 4. E qual é o número complexo que referente a este par ordenado? Ó, a parte real e imaginária. 3 mais 4i. A parte imaginária é i. Só não vai i se for 0, né? No caso aqui, ó, 0, a parte imaginária. O F, tá? F fica em cima da parte imaginária, então a parte real é 0, então só tem a parte imaginária, 5i. O B, por exemplo, tá em cima da parte real, então só tem a parte real, ó, então é só 3, certo? E assim vocês vão averiguar agora, né, analisar todos os afixos, seus respectivos pares ordenados e seus respectivos números complexos correspondentes, tá? Isso é na página 15 do livro didático do livro 3, tá? Que para vocês é o volume 11. Agora a gente vai ver o que é módulo de um número complexo, tá? Deixa eu focar aqui para vocês. Módulo de um número complexo é a distância do afixo à origem do plano complexo. É essa distância que está marcada aqui em vermelho, certo? O cálculo nada mais é que a distância entre dois pontos e é representado pela letra Rho, tá? Que é essa letra grega aqui que parece um P. Então, Rho é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, isso através da fórmula da distância de dois pontos, e essa distância, ela é denominada módulo de Z, certo? Então, conclui-se que Rho é igual a módulo de Z, que é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. O que é A e B? A é a parte real do número complexo e B é a parte imaginária. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó, Z igual a 5 mais I. Então, o que vai se fazer? Aqui tem a fórmula, né? Então, é só substituir Rho é igual, botando o número aqui, ó, complexo, né, dentro do módulo e resolvendo. Raiz, o 5 é o A e o 1 que acompanha o I é o B, resolvendo raiz de 26. E assim será feito para o número complexo 2 menos 2i, 7 menos 3, tá? Qual é a particularidade desses? É que esse aqui só tem a parte real e esse aqui só a parte imaginária, tá? Então, o que acontece?
e só vai ter o 7, só vai ocupar o A. O B vai ficar como 0. Não tem problema, 7 ao quadrado é 49, que a raiz é 7. E neste caso vai ficar 0 na parte real, porém tem a parte imaginária, resolvendo dá 3. É bem tranquilo esse cálculo, porque realmente é bem simples, é só colocar dentro dessa raiz e resolver os quadrados, somar e tirar a raiz, tá? Pode acontecer, alguns casos, não conseguir tirar a raiz, mas também não tem problema, porque a resposta pode ser qualquer número real, tá? Aqui o exercício pede para provar que todo número complexo da forma z igual a mais bi tem a propriedade de o número complexo vezes seu conjugado é igual ao módulo do número complexo ao quadrado, tá? Então, é só fazer aqui o número complexo vezes o conjugado. Conjugado é só trocar o sinal da parte imaginária. Aí, a gente resolve, né? E vai chegar a essa conclusão aqui final, tá? Nós vamos chegar nessa parte aqui que representa o z ao quadrado, ó, que é o objetivo aqui. Agora sim, agora vem uma outra parte aqui, ó, importante, tá? Porque depois vai ter um exercício lá que vai ter para vocês. Deixa eu só arrumar aqui para poder mostrar essa parte aqui. Então, agora a gente vai usar a ideia de módulo para descobrir qual é a figura formada pelos afixos, tá? De todos os números complexos com módulo 5. Então, nós temos aqui, ó, o módulo 5 tá dando módulo, ou seja, nesse exercício nós estamos já com a informação qual é o módulo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai chamar z, aqui chamou de x mais y, mas poderia ser qualquer letra, para o ordenado x e y, tá? Então, o módulo de z vai ser x mais y igual a 5. Aqui, o módulo a gente sabe que resolve de que forma? A raiz de x quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Para tirar a raiz, aqui tem que elevar os dois lados ao quadrado. Então, vamos cortar a raiz desse lado e desse número vai ficar ao quadrado. Então, essa equação é de uma circunferência de centro na origem, raiz igual a 5, tá? Continuando agora, a gente vai ver argumento de um número complexo. O que que é o argumento de um número complexo? É o ângulo formado entre o eixo real, ó, e o módulo aqui, ó, tá? Então, esse ângulo formado, que a gente vai chamar de θ, é o argumento do número complexo. E nós vamos calcular ele, agora eu vou mostrar de que forma, tá? Mas nós vamos usar tangente de θ igual a b sobre a. Aqui tem a denominação, né? Denomina-se argumento de um número complexo não nulo, né? De z igual a mais bi, cujo afixo, né? Ó, p, com coordenadas a e b, o afixo é, né? O afixo é P, a medida do ângulo θ formado pelo eixo real e pelo segmento OP. Isso que eu falei, ó, é a medida θ, que é formado pelo o ângulo real, desculpa, pessoal. O ângulo θ formado pelo eixo real e pelo segmento OP, tá? É exatamente o que eu falei, só que tá escrito com palavras aqui. Então, agora, a gente vai ver como calcular esse argumento. Isso sim, isso vai requerer de vocês alguns passo a passo, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nessa explicação aqui. Então, nós temos que, olha, eu frisei, porque isso aqui é muito importante, que θ é igual ao argumento de z, tá? Ou seja, tangente de θ é igual a b sobre a. Como nós vamos calcular? Exemplo, vamos obter o argumento de z igual a menos 3 mais 3i. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? É a tangente de θ. Essa é a primeira coisa, que é igual a b sobre a. Eu já sei achar o b e o a, tranquilo? O b é o valor que acompanha o i, que é 3, e o a é a parte real, que fica aqui na frente sozinho, menos 3, dividindo menos 1. Então, tangente de θ é igual a menos 1, mas eu não quero a tangente de θ, eu quero o ângulo θ. Então, como é que eu descubro o ângulo θ? Descubro da seguinte forma. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, descobrir qual é o quadrante. Como eu tenho coordenadas menos 3 e 3, então eu sei que essas coordenadas, olha aqui, ó, até fiz para vocês, ó. Menos 3 e 3 fica o afixo no
segundo quadrante. E agora a gente vai para a etapa final, que é descobrir qual é o nosso ângulo θ. Como que eu faço isso? Bom, aqui está negativo, então significa que a tangente, ó, é dos dos quadrantes negativos, tá? Então vamos lá. Tangente de 1 é 45 graus ou π quartos. Quais são os quadrantes negativos? Esses dois, só que eu já sei que pertence ao segundo quadrante. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, que a gente já usava isso no primeiro trimestre, ó, e vou utilizar para o quê? Para saber qual é o ângulo correspondente, ó, no segundo quadrante. Por exemplo, aqui eu chamei de alfa, mas é o mesmo θ. O ângulo θ no primeiro quadrante, ó, que é 1 ali, ó, o valor do ângulo, deu 45 graus, certo? Só que ele tá no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, o que que eu vou fazer? 180 menos 45 graus, que vai dar 135 graus. Para obter a resposta em radianos, a gente só tem que calcular aqui em radianos. Π menos 45 graus, que é π quartos. Então, a gente pode fazer π menos π quartos, que vai dar 3π quartos. Então, esse aqui, tá, é o nosso θ, ou seja, o nosso argumento do número complexo menos 3 mais 3i. Então, o número complexo, a gente pode calcular o módulo e podemos calcular o argumento. E esse é o objetivo, que vocês calculem essas duas informações, tá? Agora, a gente vai fazer um outro exemplo aqui, ó, que é esse aqui eu até trouxe para vocês, tá? Para mostrar um passo a passo. Obtenha o argumento de z igual a 3 menos i raiz de 3. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer tangente de θ igual, tá? Menos b sobre a. Menos b, ó, igual a b, desculpa, igual a b sobre a. Então, qual é o b? É menos raiz de 3 sobre a, que é 3, tá? Desculpa, vamos lá de novo. Tangente de θ é igual a b sobre a. b, que é menos raiz de 3, e a, que é 3. Ok, guarda essa informação. Agora, qual é o par ordenado? 3 e menos raiz de 3. Em qual quadrante se encontra esse par ordenado? Ele pertence ao quarto quadrante, certo? Beleza, agora nós vamos para o último passo, encontrar o ângulo θ. Como é no quarto quadrante, eu vou fazer o quê? 360 graus menos alfa, tá? Então, eu vou fazer 360 graus menos o ângulo θ no primeiro quadrante. Aí, eu tenho que ir lá para a tabelinha verificar no primeiro quadrante qual é o ângulo que corresponde à raiz de 3 sobre 3, e é o de 30 graus. Então, eu vou ter que fazer 360 graus menos 30 graus. Eu até mudei a cor, botei em azul, para vocês verificarem que eu vou ter que fazer o cálculo com o ângulo do primeiro quadrante, para descobrir qual é o ângulo correspondente no quarto, tá? 360 graus menos 30 graus vai dar 330 graus. Ou pode fazer tudo em radianos, já bota aqui 2π menos π sextos, faz o MMC e acha 11π sextos. As duas formas estão corretas, essa aqui é mais comum acontecer. A gente normalmente calcula em radianos o argumento de um número complexo, tá? E aqui, mais uma informação importante, tá? Quais são os possíveis valores para o argumento de um número real? Se eu tenho um número real, ó, por exemplo, o que que acontece? Vai estar aqui no eixo real. Então, se for positivo o valor, vai ser, ó, podendo ser positivo ou negativo. Caso seja positivo, o argumento vai ser 0, ó, no eixo real. E se for negativo, ó, para esse lado negativo, o argumento vai ser π, rad, tá? Quais são os possíveis valores para o argumento de um número imaginário puro? Se for imaginário puro, é esse eixo aqui. Então, vai ser, se for positivo, vai ser π meios. Se for negativo, vai ser 3π meios, ou seja, 90 se for positivo e 270 se for negativo.
tá, pessoal?